Muito bem. Essa próxima sessão, a gente está atendendo ao pedido de vocês. Quando a gente rodou pesquisa em 2017 e 2018, todo mundo falou que gostou muito do evento e veio homogêneo. Escuta, vocês precisam falar como é que vocês fazem para contratar, o que a gente tem para aprender com vocês sobre o futuro do headhunting, sobre o presente das contratações. Então, vamos dar de presente essa sessão para vocês. Eu abro ela e depois as minhas duas sócias, Clariana Marega e Vanessa Simões, vão pegar o bastão. Paulo Nader, repito, nosso sócio, está cuidando do Antônio em casa, por isso que ele não está no palco com a gente. O nome da sessão é Hire Not to Fire. Então, a Init faz 3 coisas: Executive Search, desenvolvimento de liderança e sucessão de CEO. E por que chama Hire Not to Fire? Porque a gente é muito ruim de demitir. Começa que a palavra fire quer dizer dar um tiro. E em português, mesmo que a gente não está falando de dar um tiro, ele carrega o mesmo sentido. Então, todos nós, quando contratamos a pessoa errada, temos muita dificuldade de demitir e usamos grande parte do nosso tempo falando justamente das pessoas que não estão performando, ao invés de falar das pessoas que performam e que podem levar nossas empresas mais para frente. Então, vou falar um pouco como é que a gente escolhe as pessoas. Onde será que eu aponto? Alguém me dá uma dica? Para baixo? Foi? Obrigado. Eleição presidencial dos Estados Unidos. Existe uma sabedoria das massas, né? Eu fui no Wikipedia e peguei as eleições desde 1900 para ver se o povo americano, maior democracia do mundo, elege baseado nas competências dos candidatos, na altura dos candidatos ou se é pelo nome do candidato, se o nome tem algum peso. Qual será que é o resultado? Foram 30 eleições desde 1900. 20 dos casos eram mais alto, 9 mais baixo e 1 deu empate. Então, claramente, o candidato mais alto tem uma vantagem na disputa. Ah, mas e do caso dos mais baixos? Nos mais baixos, 5 vezes são reeleição, então vai para a questão do nome. E 2 vezes foi o George W. Bush, filho do Bush pai. Volta para o nome, dá uma zona de conforto, porque é um nome conhecido. Olha a foto deles aí. O Jimmy Carter tem 1,77, ele está baixinho na foto, né? E o Trump tem 1,90. Essa foto é incrível, Júlia, obrigado. A Júlia que achou essa foto. Olha que barato. By the way, quem não viu The Crown, né, eu acabei de ver a 2ª temporada, é imperdível. Imperdível, põe na lista. Aí você vai falar, isso daí é só sabedoria da massa. Será que existe mesmo? Vamos para a Fortune 500. Aí o Malcolm Gladwell, eu adoro os livros dele, no Blink, ele fez uma pesquisa com mais ou menos metade da Fortune 500. Ligou para perguntar a idade, a altura dos CEOs. O que aconteceu? Se 14,5% da população americana é maior que 1,82, mais ou menos quanto deveria ser no caso dos CEOs? Alguém quer dar? Eu quero 1 ou 2 chutes. Participação. 50? 70? Obrigado. 58. É 4 vezes os 14,5. CEO da Fortune 500. E aí ele falou, vamos pegar um outro recorte. Maior que o 1,88 é só 3,9% da população. A gente acha que a população inteira americana é alta, não é. É só os caras que jogam basquete mesmo, no final das contas. Então é um viés nosso isso, né? Quantos por cento deveria se refletir agora nas empresas? Alguém quer falar? Maior que 1,88. 4 vezes? Legal, gostei do... Só que você errou de longe. É 7 vezes e meia. 30% dos CEOs tem mais que 1,88. Isso é do Blink, do Malcolm Gladwell, vale ler o livro. Aí você vai falar, no esporte é mais fácil. Tem o livro e o filme do Moneyball, que mostra que não é tão simples. O cara começou a usar estatística e dados há uns 15 anos e foi visto como um maluco. Falaram que não ia funcionar. E aí tem um cara chamado Daryl Morey, que falou, vou fazer isso no basquete. Aí até chamaram ele de Morey Ball, no Houston Rockets. E aparece num livro também, outro imperdível. Estou dando toda a lista para vocês dos livros que eu mais gosto.
Ele chama Undoing Project, do Michael Lewis. Tirei essas informações de lá, da pesquisa dele. Olha esse cara. O apelido desse cara, quando eles estavam fazendo o draft, o modelo dava que ele era muito bom. Mas acharam uma foto dele, moleque, sem camisa. E o apelido dele virou Man Boobs. Então ficaram falando Man Boobs para lá, Man Boobs para cá. E na hora do draft, resolveram, mesmo que o modelo dava que era para eles pegarem o jogador, ficou tanto Man Boobs que resolveram não pegar. Quem é esse cara? Esse cara é o Marc Gasol. Ele foi na posição número 48 do sorteio, menos de 1% de chance de um cara que é tirado nessa posição, né, escolhido nessa posição, entrar no primeiro ano direto para o All-Star, e ele entrou. O cara era incrível. Então, o próprio Daryl Morey, que foca nas estatísticas por conta de um apelido que pegou num cara que eles nem conheciam, acabou perdendo uma chance de contratar alguém incrível. E no Brasil, está lá o Bush pai e o Bush filho, o que acontece quando a gente vai escolher os nossos políticos? Tem família Sarney, tem família Bolsonaro. Quem é o prefeito de São Paulo hoje? Covas. Curioso, né? Aí você fala, putz, teve renovação no Congresso agora. Será que teve? Encontrei essa pesquisa. Meu, esse clicador. Que 62% dos deputados que foram eleitos agora são originários de famílias políticas. No Senado, quanto será? 70%. Vamos tirar, então, a cara da pessoa e vamos tirar o sobrenome. Vamos ver o que acontece na hora que a gente quer ser amigo ou contratar. Alan é uma pessoa inteligente, esforçada, crítica, impulsiva, obstinada e invejosa. Eu contrato. Vocês contratam? Vamos ver o Ben agora, se vale a pena pelas características. O Ben é invejoso, obstinado, impulsivo, crítico, esforçado e inteligente. Eu não quero ele nem perto de mim. Acontece com vocês também? Quantos de vocês já sabem que eles são a mesma pessoa, que só está em ordem diferente, as características listadas? Então, assim, é comum contratar errado. A gente erra muito. Na Init a gente erra menos, porque senão a gente não estaria aqui de pé hoje, teria que estar fazendo outra coisa. Somos especialistas. Acontece muito. Entrevistei, gostei, contratei. Seja indicação ou não. Entrevistei, gostei, contratei. Parecia que era a pessoa certa. E acontece muito de contratar o que vai melhor na entrevista. Aquela pessoa foi melhor na entrevista, então achei que eu tinha que contratar. Eu sou headhunter desde 2005, são 14 anos já. Eu nunca ouvi falar, nunca fiz um projeto, e nunca ouvi falar de um projeto em que um de vocês precisasse contratar alguém que vai ser entrevistado. A profissão dele é ser entrevistado. Então, por que a gente contrata o que vai melhor na entrevista? Uma pergunta que eu deixo para vocês. Meu, esse passador eu não estou entendendo. Então, por que dá errado, eu passo para a Clary. Dá errado porque tem muito motivo para dar errado. A gente acabou de falar de alguns. Como é que é o Paranauê aqui? Aqui. Tem um monte de motivo para dar errado. Dava para falar bastante. A gente escolheu separar alguns grupos. Então, 3 grupos principais: os vieses, as circunstâncias e o próprio processo seletivo. O que é viés? Viés é a gente dar peso diferente para tomar algum tipo de decisão que, no fim das contas, é de forma injusta. Normalmente, isso está associado a algum contexto ou algum histórico cultural nosso. A gente tinha o viés aqui, o José falando dos Estados Unidos, o nosso viés é pensar que os americanos, em geral, são muito altos. Quando a gente olha a estatística, só 14% deles é realmente alto. Isso é um viés cultural. Próximo, dentro de um viés, autoavaliação. Vamos fazer aqui rapidamente um data clare. Levanta a mão quem dirige. Praticamente todo mundo aqui. Se eu fizer uma média entre as habilidades de direção de todo mundo que está aqui, quem acha que vai ficar acima dessa média de melhores motoristas? Que tal? Matematicamente, a gente... E aí, quem acha que está em cima da média? Todo mundo que levantou a mão dá seta, por acaso? Duvido. Para na faixa de pedestre, né? Vamos lá. Aqui tem um estudo que foi feito em 2004
perguntando para estudantes, uma pergunta semelhante. Você é estudante, na habilidade de liderança, ou seja, liderança não é uma competência que se espera que um estudante tenha bem desenvolvido, ainda mais ainda na fase de estudante. Quantos estudantes se consideram acima da média? 70%. E aí, então, a gente fala, não, tá bom, é que estudante é inexperiente. Vamos perguntar para os professores. Professores, quantos de vocês acham... Tem uma pessoa aqui que eu conheço que trabalha com professores, a gente falou antes. Quantos de vocês, professores, acham que o seu trabalho está acima da média? O que vocês acham? Que deu mais ou menos do que a metade? Apenas 94%. Quando a gente vai para o contexto de empresa, agora eu vou dar a resposta e vocês vão tentar adivinhar a pergunta. A resposta é, perguntamos numa empresa em que percentual, em que percentil vocês estão. Então, na empresa A, engenheiros, está respondendo, pessoal de exatas, né, bom de números e tudo. A empresa A, 32% dos engenheiros acreditam que está ali naquele X percentil. Na empresa B, 41%. Qual percentil vocês acham que é esse? Quem quer dar um chute? 10? 5? Então, essa é a primeira coisa. Quando a gente entrevista alguém, aquela pessoa está nos contando de um assessment que ela está fazendo de si mesma, né, da autoavaliação que ela faz. Isso não é confiável. Obviamente que existem casos de má-fé, mesmo que a pessoa está descaradamente mentindo na entrevista ou no currículo, onde quer que seja, mas a grande maioria das vezes é que a gente se olha com viés ou com mais carinho do que o normal. Aqui tem esse livro que tem um experimento também que foi feito. Pegou uma parte da população americana e apresentou para essas pessoas 2 figuras de rosto. E a pergunta foi muito simples. Quem é o mais competente? Fez isso com uma amostra grande, com rostos aparentemente não muito conhecidos. Depois de alguns meses, esses rostos foram candidatos a cargos eletivos na política, no Senado. O acerto que teve nesse simples olhar foi de 70% da população. Detalhe, a pessoa foi exposta aos 2 rostos por 1/10 de segundo, é uma piscada. Simplesmente bateu o olho e piscou. Isso é um viés de decisão precipitada. Numa entrevista, obviamente, a gente fica mais do que 1/10 de segundo, mas, às vezes, é no aperto de mão que a pessoa te deu, ou em alguma coisa. E, curiosamente ou não, quando a gente vai com a cara da pessoa logo de cara na entrevista, a gente tende a ser mais carinhoso, mais soft com o candidato na entrevista. Então, acaba enviesando desde o começo. Outro viés que a gente tem bastante são marcas. Né? Olhar e falar, porque o cara era da GE, o cara do Google, trouxe uma pessoa da Ambev. O que acontece aqui é que a gente acha que está comprando uma marca, mas o que é entregue é uma pessoa. Não necessariamente ela vai desempenhar neste cenário o que ela desempenhou naquele. Por N fatores, inclusive culturais e de contingências do momento. Né? Outra coisa são rótulos descontextualizados. Então, a gente vai falar com alguém e falar, entrevista esse cara aqui, ele é ótimo. Não, foi um péssimo gestor. E eu acho engraçadíssimo quando começam a usar meios de transporte também para fazer analogias. Né? Fulano é um avião. E aí eu fico me perguntando, o que será que alguém quer dizer quando fala que fulano é um trator? Será que é isso que ele vai fazer na empresa? Eu me pergunto se é isso. Né? E todo rótulo, né, um bom gestor, ou mesmo um bom gestor ou um mau gestor, ele desempenhou aquilo dentro de um contexto. Né? Outro viés é a gente procurar os minis. Mini-me, mini-you, mini-alguém. Traz alguém que já foi alumni daquele MBA, porque lá eu já sei que vai ser desse jeito. Alguém que já tenha sido seu colega de faculdade lá atrás. A gente tem essa familiaridade de querer trazer os minis. Né? É só aqui que esse negócio não funciona. Ó. Grupo. Esse é o último viés. Decisões tomadas em grupo. A primeira pessoa que entrevista já vai contando para os outros. Gostei, não gostei. Ele acaba fazendo um efeito dominó de viés em todo mundo que vai entrevistar dali para frente. Ou ainda,
Entrevistou o primeiro, gostou, a segunda pessoa fala bem, chega na terceira pessoa, ela fala, eu não vou nem prestar, porque os outros dois já gostaram, só vou validar. Quem já ouviu esses... só vou validar a entrevista. Ou seja, não está entrevistando nada, não está avaliando nada. Segundo grupo de motivos para dar errado, circunstâncias. As circunstâncias, elas são pouco ou nada controláveis por nós. A gente tem muito pouco controle sobre o momento pessoal, por exemplo. Abordar um candidato que esteja trabalhando ou não esteja trabalhando faz toda a diferença. Como? Se eu falo com alguém que está trabalhando, essa pessoa vai ser bastante cética quando eu falar sobre quais são os requisitos do cargo, qual é a função que precisa ser ocupada, quem está trabalhando e feliz, né, normalmente. Ao passo que quem não está trabalhando, quando lê na internet, num anúncio de emprego, uma vaga, a pessoa tende a achar que aquela vaga foi feita para ela e, curiosamente, que ela também foi feita para a vaga. Isso é um viés também. Outra coisa, acho que ninguém aqui passou por isso já, em alguma situação da vida. As pressões normalmente corporativas. A folha fecha dia 20. Hoje já é dia 15, vamos resolver rápido. Ou, se eu não contratar agora, perdi o headcount, então é melhor eu correr. Tem gente rindo ali, acho que não aconteceu com vocês isso, né? Demanda alta, a equipe está no limite, o conselho está pressionando, vem alguém global, regional, Latam, e aí fala, não, eles vão vir aqui, lá, a equipe Latam vem aqui, eles querem conhecer alguém. Então, sai caçando lá alguém para poder apresentar para o time. E toma a decisão que talvez não seja a melhor decisão. Ou aquele assim, já está um processo seletivo longo, entrevistou, não gostou de ninguém há meses e fala assim, não gostei de ninguém, mas eu não tenho mais tempo, vamos ter que contratar. Escolhe um aí e vai. E, por último, o último grupo de motivos para dar errado é o próprio processo seletivo em si. Tem muita coisa que pode dar errado ao longo do processo. A começar pelo comecinho dele, começar um processo sem saber exatamente o que a gente precisa. Então, o que a pessoa vai fazer? Não sei, senta lá do lado do fulano, que ele está cheio de trabalho, pega alguma coisa, aprende por osmose, põe o cara lá que a gente está precisando. Outra coisa, acessar os candidatos, né? Ter acesso, conseguir falar. Dependendo da empresa, de quem liga, ou de como é feita a abordagem, a pessoa mal retorna a sua ligação. Um executivo, principalmente, que está trabalhando, ele tem uma restrição enorme de tempo para participar de entrevista, de processo, de uma conversa por telefone, e, principalmente, ele tem uma preocupação enorme com sigilo. Né? Então, como que ele vai sair falando com não sei quantas pessoas ao longo de um processo? E, por último, a hora que chega na entrevista, ainda tem muitas razões que fazem essa entrevista dar errado. E aí eu vim aqui para falar para vocês que tem muita chance de dar errado, que é um problema mesmo, e que o conjunto disso tudo pode dar, assim como acontece no laboratório, que a gente está bem acostumado a ouvir em testes de laboratório, falso positivo e falso negativo. Em se tratando de escolher pessoas, também acontece isso. O que é o falso positivo? É uma pessoa que te encantou em algum momento por algum viés ou circunstância, ou a combinação disso tudo, mas que não necessariamente é a pessoa certa. Ou então o falso negativo é aquela pessoa que você poderia ter sido eliminada, acha que não serve, mas, de fato, era a pessoa certa. Então, das duas formas, você errou. E aí eu vim aqui para não jogar água, mas jogar um caminhão-pipa no chope e falar que tem muito problema para dar errado. E aí a minha pergunta é, tem solução? Tem, Vanessa? Acho que tem. Dá para me ouvir com esse? Só me mostra qual passa para frente. Esse, mas ele não funciona aqui. Então Tá. você tem que... Bom, eu acho que eu vim aqui para dar boas notícias, tem solução. O principal é pensar em como fazer, né? Então, a gente tem que seguir um processo. Esse processo é um processo longo e eu acho que muito mais detalhado do que a gente vai mostrar aqui. Mas a ideia é olhar um pouquinho cada um dos pontos e ajudá-los a pensar melhor no processo como um todo. O primeiro ponto é, a gente vai recrutar uma pessoa para uma determinada posição, vale usar o mesmo perfil e o mesmo job description que a gente usou da última vez? Provavelmente não necessariamente. No painel anterior, a gente ouviu muito da mudança do mundo, de como o mundo está mudando rápido, e isso faz com que mude também a necessidade de trazer uma pessoa diferente para as nossas organizações.
Então, a primeira coisa é entender o contexto de mercado onde a organização está hoje e as estratégias para a nossa organização hoje e para o futuro. Entendendo isso, a gente pode olhar com um pouco mais de cuidado a função. Que função essa pessoa vai exercer, como vai ser essa cadeira desse profissional e o que ele vai precisar exercer também no futuro, não só hoje, para já pensar em que tipo de competências de pessoa a gente precisa trazer para essa função hoje e para o futuro. E aí, justamente, a gente vai pensar na pessoa e nas competências. Completando esses 3 grupos de análises, a gente chega no que é o nosso novo papel, o nosso novo job description, e que tem que conter, eu acho que uma recomendação importante aqui, é que a gente estabeleça já nesse momento que entregas a gente espera que essa pessoa venha trazer. Entregas de curto, médio e longo prazo, que vão ser negociadas com essa pessoa assim que ela chegar na organização e fazem com que a gente tenha mais facilidade de medir as entregas e os resultados dessa pessoa ao longo do processo. E aí, tem muita gente que fala, putz, competência, eu tenho que medir competência. O que é medir competência? Então, a gente trouxe um pouco de história. Até 73, a gente costumava buscar profissionais baseado na inteligência. A gente falava muito da história do QI até lá, né? Em 73, um psicólogo americano trouxe esse paper que chamava Testing for Competence Rather than Intelligence, que justamente trazia a ideia para as empresas de procurar competências e não só mais a inteligência nos profissionais. E o que são as competências? São as habilidades, as qualidades, as atitudes, os conhecimentos que essas pessoas vão trazer e precisam trazer para exercer a posição que a gente está buscando dentro das nossas organizações. Então, tendo definido as competências, a gente vai para uma outra pergunta que é onde buscar essa pessoa? Mais comum, e o que a gente normalmente pensa no primeiro minuto é, eu vou olhar a concorrência. O cara que está lá na concorrência está fazendo certo, ele deu resultado, eu vou trazer a pessoa do meu concorrente. E o que a gente traz para vocês aqui, eu acho que a pergunta é, por que olhar só no concorrente? Por que não pensar fora da caixa? A gente costuma dizer que pensar dentro da caixa é limitante, que existem, ainda mais no mundo mudando tão rápido como o nosso hoje, vale a pena pensar em outros setores, que outros setores seriam relevantes, onde mais essa pessoa poderia estar e que tipo de competências ela poderia trazer para a nossa organização para nos ajudar num momento novo de transformação como as empresas de vocês podem estar passando. Feito isso, a gente vai para a entrevista e a avaliação em si. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, e eu tenho certeza que ninguém precisa levantar a mão, mas eu tenho certeza que muita gente aqui já foi para uma entrevista só batendo o olho no CV. Então, passou na impressora, pegou o CV, saiu andando, deu uma olhadinha rapidinho. E aí, muitas vezes, a gente não consegue observar o que a gente precisa observar porque a gente não se preparou para a entrevista. E a dica principal é se preparem para as entrevistas. De que forma? A minha recomendação é que vocês façam um questionário estruturado antes das entrevistas, que é muito o que a gente faz no nosso dia a dia, quando a gente avalia pessoas para os nossos clientes, um questionário baseado nas competências. Então, aquelas competências que a gente escolheu ali no slide anterior, um questionário baseado nelas, para que vocês possam avaliar todos os candidatos da mesma forma. E dessa forma você consegue até comparar mais efetivamente o que esses candidatos podem aportar para vocês no dia a dia mesmo nas organizações. Além disso, uma coisa que às vezes a gente não olha com muito cuidado é motivação. Normalmente a gente deixa para falar de motivação no final das entrevistas, e se você gostou do candidato, você nem ouve direito o que ele está falando da motivação, porque você quer convencê-lo a vir para a sua empresa, e você não presta muita atenção no que ele está falando. E é essencial entender a motivação dos candidatos, porque isso vai fazer toda a diferença na hora de fazer a proposta lá na frente. Um candidato motivado pelo desafio, ele pode aceitar uma proposta diferente de alguém que está muito feliz onde está. Então, entender a motivação é super importante. E se nas empresas de vocês falam com os candidatos antes de trazê-los para as entrevistas, importante checar a motivação nesse primeiro call. Porque se a pessoa não está muito afim da posição de vocês, nem traz para a entrevista, nem gasta o tempo de trazê-los para a entrevista. Então, pensar em motivação é muito importante. Depois disso, claro, se o passador me ajudar... Não sei, já foram os dois. Checar expertises que são necessários e, por último, e não menos importante, adaptação cultural. Qual é a cultura da empresa onde a pessoa está
e se essa cultura se adapta à cultura das suas empresas. E se eu quero trazer alguém de uma cultura muito diferente, isso vai resolver o meu problema ou vai me trazer um problema extra? É sempre importante levar isso muito em consideração. Aí vocês podem me dizer, bom, Vanessa, muito legal toda a teoria, mas e como que funciona isso na prática? Como eu posso fazer isso dentro da minha empresa? A ideia foi trazer para vocês um pouco de prática, um exemplo nosso de um projeto que a gente fez na INT durante esse ano, que era um CEO para uma empresa familiar, um grupo passando por um turnaround importante, tanto de negócios quanto financeiro. E aqui eu trouxe algumas das competências que essa pessoa precisava trazer para essa posição. Então, a primeira delas era desenhar e implementar a estratégia. Então, o que era essa nova estratégia e implementá-la, não só desenhar, mas implementar também. Uma outra, engajar e influenciar a organização, e aí a organização pensando como um todo, pensando em time, em pares, em conselho, em fornecedores, nos clientes e assim por diante. Liderar a mudança, alguém que fosse empurrar isso para acontecer, a mudança efetivamente. E aí, adaptabilidade, o Joaquim até falou de adaptabilidade, ele roubou minhas duas palavras, adaptabilidade e resiliência, eu vou falar das duas. Adaptabilidade, porque nesse caso a gente entendia que a pessoa não viria do mesmo mercado, então era importante ter essa competência. E resiliência, porque numa situação de turnaround, se você não tem resiliência, você não passa para o final do processo. Então era super importante. Como a gente fez isso? Eu vou mostrar um pouquinho de duas das competências que a gente testou. Então, normalmente, quando a gente não se prepara para entrevistar, putz, eu preciso pensar em como eu vou perguntar para a pessoa se ela sabe influenciar a organização. A primeira pergunta que vem na nossa cabeça é, e aí, como você faz para influenciar a organização? Quando eu faço uma pergunta dessa, eu vou receber provavelmente a resposta que eu quero ouvir, a resposta mais fácil, e eu não consigo medir com uma resposta que vem de uma pergunta como essa. Então, a pergunta certa seria, por exemplo, me explique uma situação onde você teve que vencer a resistência de um membro do conselho, o que você fez, como você fez, que resultado você trouxe. Assim eu consigo saber se a pessoa realmente sabe exercer essa competência e que tipo de resultado ela obtém fazendo isso. Então, mudar o tipo de pergunta é muito importante para a gente ter respostas que sejam úteis para a nossa avaliação. A mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, de liderar a mudança. Eu estou gostando muito do candidato na entrevista, então aí eu até coloco um certo no final. Você lida bem com mudança, né? É certo, né? Me fala que você lida bem com mudança. Também eu não consigo nada com uma resposta dessa. Uma boa pergunta seria, qual é o maior risco que você já assumiu para garantir a mudança na tua organização? Então, mudar o tipo de pergunta para poder entender nas respostas desses candidatos se eles sabem realmente usar aquela competência e que resultados eles já tiveram usando aquela competência no dia a dia deles. Feito tudo isso, a gente vai para uma etapa que muitas vezes as empresas não dão muita importância, mas que é bastante importante, que é a etapa de referências. Tem um estudo com mais de 2 milhões de candidatos nos Estados Unidos que mostrou que pelo menos 44% desses candidatos tinham ao menos uma inverdade nos seus CVs, quando comparados com as referências, e 80% deles tinham os CVs melhorados. A Clary falou um pouco dos vieses daquela nossa super avaliação, né? Então a gente às vezes melhora o nosso CV, principalmente quando tem um job description que nos interessa, a gente capricha um pouco no CV para se adaptar a ele. E as inverdades acontecem, eu já tive casos na minha história como Executive Search, de candidatos que mentiram na formação, mentiram no MBA, então checar referências é extremamente importante. E como fazê-los? Como aproveitar essa etapa de referências de uma forma bastante útil para o processo? A nossa recomendação é falar com ex-pares, ex-subordinados, ex-chefes desse profissional que você está avaliando e falar sobre as competências. Então, quais são as competências que eu estou buscando, como essa pessoa exercia essas competências no dia a dia delas, mas não esquecer do contexto, qual era aquela situação onde tudo aquilo aconteceu. Porque muitas vezes vem os rótulos, né? O Joseph falou dos rótulos no começo, a Clary falou dos rótulos. Então, tomar cuidado com os rótulos de, putz, esse cara era excelente, mas era excelente em que contexto? Esse contexto combina com o contexto da minha organização ou não? E como eu junto isso com o que eu ouvi na entrevista para ter certeza de que essa pessoa é a pessoa certa para vir para a minha organização. Feito tudo isso, eu acho que a gente vai para o último passo do processo, que é justamente a proposta. E aí voltamos lá naquela etapa da motivação, lá no começo.
Se eu chequei bem a motivação e eu sei porque o candidato quer fazer a mudança, é muito mais fácil fazer uma proposta que seja interessante para esse candidato. E aí, quando a gente fala de alinhar desafio com remuneração, o desafio não é só a cadeira que essa pessoa vai ocupar, mas é também quem ela vai liderar, com quem ela vai ter relação, a exposição que ela vai ter, o que ela vai poder entregar. Tudo isso faz parte do desafio e, junto com a remuneração, a gente pode fazer uma proposta que atrai essa pessoa. A gente já teve casos de clientes nossos na Init que toparam salários menores do que eles tinham nas empresas onde eles estavam por causa do desafio. E com o nosso acompanhamento, a gente já viveu histórias, por exemplo, de uma situação de um candidato que tinha 2 propostas, a nossa proposta do nosso cliente era menor, e como motivá-lo para aceitar aquela proposta. A nossa recomendação era uma posição N-2 de um CEO. O CEO é uma pessoa muito importante, reconhecida, benquista no mercado. Então, a gente recomendou que o CEO ligasse para essa pessoa para tentar falar mais ainda dos desafios, mais ainda do que ele ia viver na organização e motivá-lo para aceitar. E isso foi decisivo para que ele aceitasse uma proposta de uma remuneração menor do que a outra que ele tinha, porque a gente conseguiu unir a remuneração ao desafio. Então, é bem importante sempre lembrar disso. Eu imagino que, eu conheço vários dos RHs que estão sentados por aí, eu imagino que tenha muita gente olhando isso, putz, eu faço tudo isso, e agora, o que mais que eu posso fazer de diferente? Aí vem, eu acho que a cereja do bolo, pouquíssimas empresas fazem isso ainda, mas é muito importante para ajudar as empresas a avaliar cada vez melhor. Avalie os avaliadores. Garantam que as pessoas que estão avaliando as pessoas, os futuros candidatos, aí não falando dentro de RH, mas os requisitantes, as pessoas que estão entrevistando, que elas sejam avaliadas também, de como elas conduzem o projeto e se os candidatos que elas trazem, quando elas aprovam um candidato, são candidatos que realmente dão resultado ao longo da história. Aí vocês, cada vez mais, vão trazer resultados melhores para o processo seletivo dentro das empresas de vocês. Alô? Ufa. Eu vejo a falando, eu falo, por que a nossa vida é tão difícil, né? Parece tão simples, na prática não é. Eu vejo que minha esposa está aí, ela sabe que eu chego em casa sempre falando que tem um desafio novo. Acho que até foi o motivo de eu ter conseguido ou me interessado desde 2005 em ficar em uma profissão. Porque todo dia tem um tema diferente, de um setor novo, uma posição diferente, uma especificidade diferente no projeto. É tipo o Denorex, parece simples, mas não é. Na prática, eu digo para vocês que não é. É tipo o passador. E aí eu ponho uma pergunta. M&A, nova fábrica, um novo produto, um novo sistema, uma mudança de escritório, como é que a gente trata? Imprime, passa na impressora, pega o projeto, entra na sala e decide, né? Dependendo do aperto de mão da arquiteta ou do engenheiro, da sensação quando você entra no lugar. Não é assim que a gente toma essas decisões. É muita planilha, né? É muita análise, é muito dado, é geomática, é muito tempo e muito dinheiro em advisor. Seja internamente, seja externos. Escritório de advocacia, banco de investimento, advogado, para tomar qualquer uma dessas decisões aí de cima, é muito investimento de tempo e dinheiro. Não é passar na impressora, dar uma olhada, entrar na sala, no primeiro 10º de segundo, ver se gostou da pessoa, e resolver contratar. Então, já que a gente investe uma baita grana para montar a empresa, para fazer um M&A, para aquecer a empresa para um novo produto, para um novo projeto, a gente monta uma McLaren nesse momento. O produto sai perfeito, a empresa está perfeita, pronta para ganhar mercado, com margem, que é importante. Tem uma McLaren. E como é que faz para contratar o piloto? Imprime o CV. Checa se o aperto de mão é forte, se a pessoa é alta, lembra que faz diferença. Próximo passo, pede para a pessoa contar a sua história. Ela é dona da entrevista, né? Quantos de nós já fizemos isso? Eu já fiz. Duvido que tenha alguém que nunca fez isso. Me conta a tua história. E os 3 defeitos, 3 qualidades? A maior parte das pessoas que está nessa sala hoje já parou de usar essa, mas na hora que está distraído na entrevista ainda pode sair no automático. Checa o brilho no olho. Tem a história do brilho no olho, né? Vamos contratar pelo brilho no olho. E se for um cisco? Perguntam onde quer estar daqui a 5 anos. Essa também é uma outra clássica, né? Faz a proposta. Se gostou, contrata. Não sabe direito.
Contrata, faz a proposta, a pessoa aceitou, contrata. Então, se o piloto é contratado desse jeito, não dá depois para a gente se surpreender que o nosso carro desmonta. Claro, gostaram mais do teu GIF. Então, eu vejo 3 caminhos. O primeiro eu não recomendo, que é esse que a gente acabou de passar. O segundo, na Init é uma coisa que a gente até hoje não falava muito, mas a gente tem um negócio chamado Universidade da Contratação. O case da Vanessa era uma empresa familiar. E era a primeira vez que aquele CEO que estava indo para a presidência do conselho, isso foi no ano passado, que ele estava entrevistando um executivo, alguém C-level, inclusive CEO, né? Aquela empresa nunca tinha tido uma vez, um CEO de fora. A gente ensinou a ele, dentro do processo, a fazer a entrevista por competências, a não usar os vieses para conseguir contratar o melhor profissional e não aquele mais que vai melhor na entrevista, mais sedutor. Qual uma outra palavra para isso? Encantador ou encantadora? E aí você vai falar, vocês estão querendo vender o peixe de vocês. Então, só quando tem Executive Search? Não. Se a empresa quer montar também um Talent Acquisition, ou já tem um Talent Acquisition e quer melhorá-lo, seja Talent Acquisition como departamento, seja como aquisição de talentos interno, a gente faz uma formação de A a Z. Todos os executivos da empresa que vão participar do processo seletivo, a gente treina, dá a lista de perguntas, define competência. A gente chama isso de Universidade da Contratação. E tem um outro caminho para não contratar aquele piloto que vai estragar o seu carro, que é usar consultoria. Aí você vai falar, Joseph, mas é caro. Caro depende. Tem um case interessante, que foi uma briga boa com o meu cliente, uma empresa de tecnologia, ele precisava contratar um diretor de uma unidade de negócio. Sabe o viés da clariana da marca? Eu quero alguém da marca tal. Tem muitas vezes que a gente ouve, eu não quero alguém que veio daquela empresa. E, por todo o processo, eu tinha muita clareza que se tratava da pessoa certa. Ela continua, já faz 6, 7 anos, continua naquela empresa. No primeiro ano, ela gerou 51 milhões de reais de resultado. Eu entrei essa semana para ver quanto que está o price per earning da empresa, está em 21 ponto alguma coisa. Então, dá 1 bilhão de reais de resultado. Prometo que o nosso FII está bem abaixo disso. CEO de um turnaround de uma indústria, mais varejo, eles fabricavam e tinham lojas. Foi no começo da crise essa posição. Eu entrei no LinkedIn do profissional, não consegui falar com ele essa semana, quando eu estava terminando a apresentação, e ele coloca no LinkedIn crescimento de 46%, no primeiro ano durante a crise. O EBITDA aumentou 45% ou 50%, se não me engano. Mais um caso, diretor de uma unidade de negócio de uma empresa listada. Um delta de quase 62 milhões de reais. Falei com ele anteontem à noite, para relembrar dos números, ele está lá uns 3, 4 anos. Ele entrou com a área de negócio perdendo 6,1% e hoje a margem é de 16% positivo, então um delta de 22%. Num faturamento de mais ou menos 280 milhões. O price per earning dessa empresa está em 30. Isso dá tipo 1,8 bi no resultado da empresa. Sabe esse 61,88? Nosso FII é abaixo desse 0,88. Então, acho que vale a pena. E aí eu lembro não, acho que poucas pessoas já pensaram assim. M&A a gente leva bem a sério, né? Quando a gente contrata alguém, a gente está fazendo M&A. Uma pessoa com um CNPJ e mais vários CPFs. Então, trate isso como um M&A, com todo o cuidado que você trata quando você faz um Merger and Acquisition. Esse slide, quem quiser tirar foto, fica à vontade, eles têm um monte de vantagem de contratar a consultoria, se preferirem. Mas eu vou passar rápido por ele. E o Marcelo Nóbrega, que eu vou chamar para falar daqui a pouco, onde está o Marcelo? O Marcelo ele é nosso conselheiro consultivo. E quando eu discutia com ele se a gente deveria fazer essa sessão, né, de passar de uma forma organizada, o que a gente faz, o que não fazer, como fazer daqui para frente, falei, Marcelo, mas e aí? Vamos dar nossa fórmula? Será que isso não deixa a gente com menos clientes, né? A turma vai estar aqui, vai poder fazer sozinha. Ele falou, Joseph, pode passar quantas vezes, porque o que importa é a forma com que vocês fazem. Então, obrigado, Marcelo, por ter falado isso, por ter autorizado a gente
passar para todo mundo o nosso conhecimento dessa forma estruturada. E ele falou do secret sauce, né? E acho que a gente tem alguns ingredientes secretos. A gente tem vários, né? Mas acho que 2 principais. A gente é obcecado pelo cliente. O segundo, que é difícil de tangibilizar, mas várias das pessoas que estão aqui já falaram para a gente, escuta, elogiando, vocês não parecem headhunter, vocês se envolvem, vocês põem alma. Uma das coisas que a gente mais ouve é, nossa, vocês põem alma no que vocês fazem. E o Dani Lopes, que é um dos nossos outros conselheiros, hoje ele falou, tem um outro temperinho especial, a gente não se dá conta, a gente vai fazendo as coisas, tem um temperinho especial do ecossistema, que são vocês que estão aqui. Então, com isso... é para cima. Com isso eu digo para vocês, se vocês forem contratar, tem aqueles 3 caminhos, forem contratar consultoria, fiquem à vontade para contratar qualquer consultoria, mas, obviamente, que a gente prefere muito que vocês sigam trabalhando com a gente. Obrigado.